Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério mesmo, que é a depressão de crianças e adolescentes. Quando eu falo crianças, são crianças mesmo, são crianças que estão entrando na fase da pré-adolescência, então crianças de 10, 11 anos de idade que já estão apresentando o sintoma da depressão. O que é esse sintoma da depressão nessa fase? Então, para os pais, para as pessoas que cuidam de jovens, de adolescentes, de crianças, professores, cuidadores, vós, avós, todo mundo começar a prestar atenção. A criança começa a se isolar dos amigos, ela não tem mais vontade de fazer as coisas, ela começa a se tornar uma criança muito triste, muito reclusa, ela está sempre desanimada, ela não tem vontade de brincar, ela não tem vontade nem de estudar, nem de fazer nada. Realmente, a depressão atinge as crianças da mesma forma que ela atinge os adultos, só que com uma forma muito mais grave, porque no momento de formação dela, de formação da personalidade, de formação do corpo dela, ela está em formação e isso começa a afetar de uma forma muito maior, com danos muito maiores para a vida adulta dela, que podem ser até alguns danos irreversíveis. Porque ela para de se alimentar corretamente, às vezes ela para de se alimentar no total, ela não tem vontade de fazer absolutamente nada, a única coisa que ela tem vontade é de ficar sozinha, se ela tem um quarto dela, ficar quietinha no quarto dela, não é que ela está lá lendo ou jogando um joguinho, ou vendo um vídeo, fazendo alguma coisa, não, ela fica deitadinha na cama dela, sem fazer absolutamente nada, inclusive dormir. Então ela não tem vontade de nada, é uma coisa que é relativamente nova, porque se você falar questão de 15, 10 anos atrás, não tinha muito, não se ouvia muito falar sobre depressão de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, adolescentes um pouquinho mais, mas principalmente crianças e pré-adolescentes é um assunto muito recente, porque assim, a preocupação da criança era o que ela ia ganhar de presente, se ela tirou nota boa no colégio ou não, se o amiguinho brigou com ela, se o amiguinho não brigou, então essas eram as preocupações das crianças. E agora, conversando com adolescentes e pré-adolescentes e crianças, eu comecei a perceber que a preocupação delas são preocupações reais. Elas estão preocupadas se os pais vão perder o emprego, se elas precisarão mudar de escola, se elas terão casa para morar. Qual que é a dica de hoje para os pais? Eu sei que é importante compartilhar, as crianças precisam saber o que está acontecendo em casa, mas precisam saber até a página 2. Você não precisa detalhar tudo, falar exatamente o que está acontecendo. Falar, olha, não vai dar para a mamãe comprar, a gente precisa segurar um pouquinho o dinheiro, mas não precisa passar para a criança tudo que você está vivenciando, todos os medos que você tem no seu trabalho, todas as situações complicadas, porque a criança ela ainda não tem a cognição necessária para entender aquilo, ela não tem a maturidade para entender aquilo que você está falando. Se você fala que, olha, a mamãe não pode gastar porque ela vai perder o emprego, a gente vai ficar sem nada, o sem nada para a criança é literalmente sem nada. Ela não vai ter uma casa para morar, ela não vai ter comida, ela não vai ter absolutamente nada. Então, aos pais, a quem cria, tomar muito cuidado quando estiver falando sobre essas situações. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo está passando por uma situação que precisa apertar os cintos, controlar as coisas, mas meça as palavras com que vocês vão explicar isso para as crianças, evitem conversar sobre esses assuntos na presença das crianças, dos pré-adolescentes, porque eles ainda não conseguem entender. Então, eles ainda são muito cartesianos, assim, tudo daquela dicotomia, ou é sim ou é não, ou é tudo ou é nada. Então, hora que eles acham que vão perder, eles acreditam que vão perder tudo. Isso vai frustrando e dando uma angústia enorme no coraçãozinho deles, o que leva à depressão.
Está sendo muito comum em crianças cada vez mais novas. Eu estou falando crianças que eu já vi de casos de 9, 10 anos de idade apresentando depressões profundas, inclusive com tentativas de suicídio. Então, muito cuidado com tudo aquilo que vocês expõem os filhos de vocês. Hoje foi um papo meio pesado, meio difícil, mas estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, conversar um pouquinho mais com vocês. É só deixar o like aí no canal, deixar as dúvidas, entrar em contato comigo, que eu estou super à disposição para a gente bater um papo. Obrigada, uma boa semana para todo mundo.